Você já viu um homem andando pela rua como se carregasse o peso do mundo nas costas? E mesmo assim, com os olhos apontados para o céu, ele não pedia ajuda, não estendia a mão, não fazia barulho, mas bastava olhar por 2 segundos para saber. Por dentro, ele estava em pedaços. Esse homem era invisível para todos, menos para Deus. Ninguém o esperava em casa, ninguém lhe mandava mensagens, ninguém notava quando ele saía, nem quando voltava. Mas todas as noites, antes de deitar, ele fazia a mesma coisa, fechava os olhos e dizia em silêncio: Senhor, me escuta só mais uma vez. Ele não buscava fama, não queria aplausos, tudo o que queria era continuar de pé. Já pensou o que é viver sem ninguém para te levantar, sem um abraço para se apoiar, sem uma voz dizendo, vai ficar tudo bem? Era isso que ele enfrentava, todos os dias. Mas ainda assim, ele não desistia, porque havia uma única coisa que ele se recusava a perder: a fé. A fé era o seu único cobertor nas noites frias, seu único teto nas tempestades, seu único alimento nos dias vazios. A fé era o que restava quando tudo se foi. Ele não se orgulhava da dor, mas também não se envergonhava dela. Afinal, foi no fundo do poço que ele ouviu pela primeira vez uma voz que não vinha de fora, mas de dentro. Você ainda está vivo, e enquanto houver vida, há propósito. A maioria das pessoas só aprende a confiar em Deus quando está sem chão. Mas ele aprendeu a caminhar só com o céu como apoio. Não havia promessas visíveis, nem recompensas imediatas, mas havia silêncio. E nesse silêncio, ele foi aprendendo a escutar. As orações não eram respondidas com milagres rápidos, mas com resistência, com coragem, com aquele tipo de força que ninguém entende, mas todos respeitam. A vida o quebrou em 1000 pedaços, mas foi justamente essa quebra que o tornou forte o suficiente para reconstruir. Não o que ele tinha antes, mas o que ele sempre precisou ser. Ele percebeu que Deus não o abandonou, apenas tirou tudo aquilo que o fazia depender de qualquer coisa que não fosse ele. Não ter ninguém foi o que o levou a ter tudo, porque quando você se apoia somente em Deus, descobre que esse só é tudo o que você sempre precisou. A fé desse homem não era perfeita, mas era insistente. Ela chorava, mas não recuava. Ela tremia, mas não desistia. Ela era pequena como uma semente, mas crescia cada vez que a vida tentava esmagá-la. E se você chegou até aqui, talvez seja porque, lá no fundo, você também já se sentiu assim, sozinho, invisível, carregando o mundo, com os olhos no céu, esperando que Deus te veja. Ele vê, sempre viu, está vendo agora. Não importa quão esquecida sua alma pareça, não importa se ninguém te liga, te ouve ou te abraça. Deus nunca te ignorou, nunca te deixou. Você não está aqui por acaso. A mesma fé que sustentou aquele homem é a mesma fé que está nascendo ou renascendo dentro de você agora. E é com essa fé que tudo recomeça. No início ele achava que a solidão era um castigo. Andava pelas ruas como quem espera o julgamento divino por algo que nem sabia se havia cometido. Por que eu? Perguntava. Por que todos se foram? Por que ninguém ficou? E o silêncio, esse silêncio constante parecia confirmar. Você está sozinho. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Não do lado de fora. Lá fora tudo continuava igual. As contas, as ausências, os olhares vazios dos que passavam por ele sem notar. Mas dentro algo começou a se aquecer. Era como se a alma, antes fria e encolhida, estivesse começando a se esticar novamente. Como uma flor que brota no asfalto. Ele parou de pedir que as pessoas voltassem. Parou de implorar por respostas imediatas. E começou a fazer outra coisa. Agradecer. Sim, agradecer. Mesmo sem entender, mesmo sem ver nada mudar. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelo pouco que tenho. Obrigado por ainda estar aqui. Não era fácil. Havia dias em que o coração doía tanto que parecia não caber no peito. Mas a cada manhã em que ele agradecia, a dor se tornava menos paralisante. Não porque desaparecia, mas porque ele já não a via como inimiga. A dor virou professora. O silêncio virou oração. A espera virou preparação. E foi ali, nesse deserto emocional, que ele descobriu algo que muitos passam a vida inteira sem perceber. Quando tudo o que você tem é Deus, você percebe que Deus é tudo o que você precisa. Essa frase deixou de ser uma citação bonita e virou carne, virou prática, virou o ar que ele respirava quando tudo ao redor parecia querer sufocá-lo. O telefone não tocava, mas a voz dentro dele começou a falar mais alto. Você é mais forte do que pensa. Eu estou contigo. Continue. E quando ele começou a acreditar nessas palavras, o mundo não mudou, mas ele sim.
A solidão deixou de ser prisão e virou encontro. O vazio que o consumia virou espaço sagrado onde ele ouvia Deus com mais clareza do que nunca. Não haviam multidões, não haviam palcos, mas havia uma presença constante. Uma paz que não fazia sentido algum e justamente por isso era divina. E se você está assistindo a isso agora, talvez seja porque algo dentro de você também clama por essa mesma paz. Talvez você esteja esperando que alguém te veja, te valorize e te salve. Mas talvez, só talvez, o que sua alma realmente precise seja de um reencontro com Deus, com a fé que você esqueceu, com o silêncio onde Ele ainda te chama. E se algo aqui tocou o seu coração, se você sentiu que essa história poderia ser a sua, respira fundo, porque talvez esse seja o seu momento. E se for, não deixe passar. Fique com a gente. Tem muita coisa que você ainda vai ouvir e sentir. Se inscreva para continuar essa jornada com a gente, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Ele começou a perceber que os olhos que mais precisavam se abrir eram os dele, não os olhos físicos. Esses já tinham visto de tudo: portas fechadas, abraços frios, despedidas que doíam mais do que palavras podiam explicar. Mas os olhos da alma, esses estavam adormecidos há anos. Foram tantos os dias em que ele acreditou que era invisível, descartável, esquecido, como se o mundo tivesse dado um passo à frente e o deixado para trás, na poeira. E de certa forma, isso aconteceu mesmo, mas o que ele não entendia naquela época era que quando o mundo te esquece, Deus te esconde, não para te punir, mas para te preparar. E foi nesse esconderijo silencioso, longe dos aplausos e das opiniões, que algo começou a florescer. Ele já não se via como um rejeitado, começava a se ver como um escolhido. A mente dele, que antes era um campo de batalha, cheia de vozes dizendo que ele era pequeno, que ele não tinha valor, que ele não ia conseguir, começou a se acalmar, não porque ele venceu todas as guerras externas, mas porque finalmente começou a vencer a guerra mais importante, a de dentro. Ele entendeu que não era vítima de tudo o que aconteceu, ele era sobrevivente. E não apenas isso, ele era alguém que apesar de tudo ainda conseguia levantar, ainda conseguia orar, ainda conseguia acreditar, mesmo que fosse só um restinho de fé. E esse restinho era suficiente, porque Deus não precisa de multidões dentro de você. Ele só precisa de um espaço, de uma brecha, de uma pequena centelha para reacender todo o fogo. Foi nesse exato ponto da vida, quando ninguém mais acreditava nele, nem ele mesmo, que ele percebeu uma verdade dura mas libertadora. A fé não nasce quando tudo dá certo. Ela nasce quando nada mais faz sentido. E ele não queria mais entender tudo. Ele queria suportar, queria resistir, queria continuar respirando mesmo que fosse com dor. E foi nessa entrega silenciosa, sem plateia, sem milagre visível, que ele encontrou a fortaleza que sempre buscou fora. Ela estava dentro. Foi como se o coração cansado começasse a bater de um jeito diferente, não mais para sobreviver, mas para servir, para ser útil, para ser luz mesmo que ninguém visse. Ele passou a olhar para os dias não com medo, mas com reverência, como quem entende que cada amanhecer é um chamado, cada passo é uma chance de reconstrução. A voz de Deus já não era mais um sussurro ocasional, era um companheiro constante. E aos poucos ele começou a se levantar não porque tudo estava melhor, mas porque ele estava diferente. Ele aprendeu a se vestir de coragem sem precisar de aplausos. Aprendeu a sorrir mesmo quando o mundo não sorria de volta. Aprendeu a andar com a cabeça erguida não por orgulho, mas porque sabia que não estava mais sozinho. Ele descobriu que quando você anda com Deus, até a solidão vira companhia. E essa consciência, esse despertar silencioso, mudou tudo. Tem um momento em que a dor se cala, mas não porque ela passou, e sim porque você aprendeu a carregá-la com dignidade. Ele chegou nesse ponto. Já não gritava por socorro, não porque estivesse bem, mas porque entendeu que algumas batalhas são travadas no silêncio, com o coração apertado e os olhos voltados para o céu. A vida continuava dura, as contas não sumiram, os amigos não reapareceram, e os dias ainda vinham com peso, mas havia algo novo. Ele parou de fugir da dor, parou de perguntar, por que eu? E começou a perguntar para que isso. Essa mudança de pergunta muda tudo. Ele percebeu que havia um propósito escondido nas lágrimas que escorriam no travesseiro, um ensinamento oculto no abandono, uma força bruta se formando nos dias em que tudo parecia perdido. E não foi uma força qualquer, era uma força mansa, silenciosa, paciente, daquelas que não fazem barulho, mas sustentam o mundo inteiro de uma pessoa. Foi aí que ele entendeu algo poderoso. Nem todo milagre chega para mudar o que está fora,
Às vezes ele vem só para mudar o que está dentro. E foi nesse dentro que a obra começou. Sem plateia, sem palmas, sem testemunhas. Ele começou a limpar a mente dos pensamentos que o limitavam. Frases que carregava desde pequeno. Você nunca vai conseguir. Você não é suficiente. Você está sozinho. E pela primeira vez ele ousou responder. Chega. Aquele homem quebrado, esquecido e desacreditado estava enfim cansado. Não da vida, mas de carregar pesos que não eram seus. Pesos que o mundo colocou. Pesos que o medo impôs. Pesos que a culpa alimentou. Então ele deixou ir. Deixou o passado no passado. Deixou a necessidade de aprovação, o desejo de controlar tudo, o medo de não ser amado. E no lugar desse vazio, ele começou a preencher com algo mais profundo, a presença de Deus. Não era mais uma fé de palavras. Era uma fé que pulsava no peito. Uma fé que não precisava de explicações, apenas de presença. Ele passou a agradecer pelas pequenas coisas, por acordar, por respirar, por ter forças para tentar de novo. Essa gratidão diária, simples e sincera, era como uma oração sem palavras. E pouco a pouco, isso foi transformando o ambiente ao redor. As pessoas não sabiam explicar, mas sentiam algo diferente quando estavam perto dele. Uma paz, uma força suave, uma luz. Ele não precisava mais provar nada para ninguém, porque entendeu que a verdadeira vitória é continuar de pé depois de tudo que tentou te derrubar. E se você chegou até aqui sentindo cada palavra como se fosse sua, é porque talvez o que tocou esse homem está agora tocando você também. E se isso te alcançou de algum jeito, apenas respire fundo e lembre, você também está sendo transformado. Esse tipo de conteúdo pode acender luzes que estavam apagadas há tempo. Se alguma luz acendeu aí dentro, deixe o seu coração reagir. Um gesto simples como curtir esse vídeo pode ser a forma de dizer: eu sinto, eu recebo, eu continuo. Porque a transformação, quando começa, não volta atrás. Nem todo recomeço vem com fogos de artifício. Às vezes ele chega como uma brisa leve, quase imperceptível. Mas quem já teve a alma devastada pelo vento forte da dor, aprende a reconhecer e valorizar os sinais mais sutis da graça. Ele não estava mais esperando que a vida mudasse do lado de fora. Não colocava mais esperança em promessas humanas, em mensagens não respondidas ou em portas que não se abriram. O centro da mudança agora era ele. As manhãs antes silenciosas e pesadas passaram a ser encontros com algo sagrado. Não havia luxo, não havia conforto, mas havia presença, havia propósito. Cada café simples que ele preparava com as próprias mãos era um ato de cuidado. Cada roupa estendida no varal era um lembrete de que mesmo com pouco, ele tinha o suficiente. Cada passo no chão duro da sua realidade era um testemunho silencioso. Ele ainda estava ali. A ausência de aplausos, de reconhecimento já não doía tanto. Ele havia descoberto um outro tipo de testemunha. Aquela que não julga, não exige, não abandona. Aquela que vê no oculto, que enxerga as batalhas invisíveis, que honra a fidelidade nos pequenos atos. E com o passar dos dias, algo começou a florescer em seu peito. Dignidade. Não uma dignidade baseada em status, dinheiro ou prestígio, mas uma dignidade que vem de dentro, que nasce quando a pessoa percebe que mesmo sem ter nada, ainda carrega tudo o que precisa: integridade, fé e coragem. E foi essa dignidade que o fez levantar a cabeça, não para desafiar o mundo, mas para se lembrar de quem ele era aos olhos de Deus. Ali no meio do nada, sem holofotes, sem companhia, ele se viu. Pela primeira vez em muito tempo, ele se enxergou não como alguém quebrado, mas como alguém reconstruído. Não por mãos humanas, mas por mãos eternas. Ele entendeu que não era o fracasso que o definia, nem a rejeição, nem os dias de fome ou os olhares de desprezo. Ele era definido pela sua escolha: continuar. Continuar mesmo sem respostas. Continuar mesmo sem entender. Continuar mesmo sem força, porque sabia que a força não vinha dele. A cada queda ele não se levantava apenas com os próprios pés. Era como se uma mão invisível erguesse por dentro. Uma força que não gritava, não forçava, apenas sustentava. Essa força era fé. E não era uma fé teórica, aprendida em livros ou falada em púlpitos. Era uma fé suada, vivida no chão frio da realidade. Uma fé que resistiu a noites inteiras de dúvida, que permaneceu mesmo quando orar doía, que ficou quando todos se foram. Ele já não pedia para a vida ser fácil. Agora ele pedia para ter sabedoria. Sabedoria para entender o que cada dor queria ensinar. Sabedoria para reconhecer os milagres disfarçados de silêncio. Sabedoria para perceber que as maiores vitórias acontecem primeiro, dentro da alma, porque aquele que vence a si mesmo já venceu o mundo. Com o tempo,
Algo mudou profundamente nele e não foi visível para os olhos comuns. Era uma paz estranha, quase desconcertante. Não porque tudo tinha melhorado, mas porque ele havia deixado de lutar contra a tempestade. Agora ele caminhava com ela. Ele entendeu que fé não é ausência de dor, é presença de firmeza, que confiar em Deus não é sobre esperar milagres espetaculares, mas enxergar o milagre de permanecer inteiro, mesmo em pedaços. Essa consciência não veio de uma hora para outra. Foi construída dia após dia, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima. E foi nesse processo silencioso, muitas vezes solitário, que ele começou a enxergar o invisível, as mãos de Deus em cada detalhe. Quando a água do chuveiro gelado caía sobre seus ombros cansados, ele já não reclamava, agradecia por ter água. Quando o pão era dividido em metades exatas para durar 2 dias, ele não murmurava, agradecia por ainda ter o que repartir. Ele aprendeu a viver com menos, e ainda assim sentir-se cheio, não de coisas, mas de propósito. Não de promessas humanas, mas de promessas eternas, porque ele compreendeu uma verdade poderosa: quanto mais o mundo tira, mais Deus revela. E foi nesse vazio, que antes ele via como fracasso, que Deus criou espaço para algo novo. A ausência se tornou semente, o silêncio virou solo fértil, a escassez, campo aberto para um tipo diferente de abundância. As pessoas passavam por ele na rua e não viam nada de especial, não sabiam da guerra que ele havia vencido por dentro, não sabiam do deserto que ele atravessou de joelhos, não sabiam da noite escura onde ele gritou em silêncio, e só Deus respondeu. Mas ele sabia, e isso bastava, porque ele havia se libertado de uma prisão que muitos nem percebem que estão: a necessidade de ser visto, aprovado, validado. Agora sua autoestima não era medida por curtidas, aplausos ou palavras bonitas. Ela era ancorada em algo mais profundo, no olhar do Criador. E nesse olhar ele não era apenas mais um, era filho, escolhido, amado, protegido. Essa identidade o sustentava quando os ventos voltavam a soprar, quando notícias ruins chegavam, quando velhas dores tentavam bater à porta da alma. Porque quando você sabe quem é, nada do lado de fora pode roubar a paz de dentro. Ele já não vivia à procura de respostas rápidas. Sabia que algumas perguntas da vida só se calam com o tempo ou com fé. E em vez de tentar controlar tudo, ele aprendeu a descansar. Não em uma falsa positividade, mas em uma certeza silenciosa. Deus sabe, Deus vê, Deus age. Não havia espetáculo, mas havia transformação. Não havia plateia, mas havia propósito. E isso o mantinha firme. Ele aprendeu que nem toda benção vem com brilho. Algumas vêm em forma de resistência, outras em forma de consciência, mas todas vêm com amor. E foi esse amor que o reergueu, que o firmou, que o fez entender: não importa o quanto o mundo ignore sua dor, Deus nunca desvia o olhar. E então, veio o dia em que ele precisou enfrentar tudo de novo. Os mesmos lugares onde havia fracassado, as mesmas vozes que antes o humilharam, as mesmas situações que o feriram. Mas algo estava diferente. Ele estava diferente. Dessa vez não caminhava com medo, caminhava com convicção. Seus pés ainda tremiam por dentro, mas havia firmeza no coração. E a diferença não era o cenário, era quem ele havia se tornado dentro dele. Ele não buscava mais provar nada para ninguém. Não queria reconhecimento, não precisava vencer por orgulho ou vaidade. Ele só queria ser fiel ao processo, fiel a Deus e fiel a si mesmo. E foi exatamente isso que o fez vencer. Porque quando você não luta mais para impressionar os outros, você finalmente consegue dar o seu melhor com leveza. Quando a batalha já foi vencida por dentro, o lado de fora se torna apenas reflexo. As pessoas olhavam para ele com estranhamento. Como ele conseguiu voltar para cá com essa paz no rosto? Depois de tudo que passou, como ainda sorri? Como não tem raiva, nem mágoa, nem desejo de revanche? Ele não respondia, não precisava. Sua resposta era o próprio silêncio, o próprio equilíbrio. A presença dele era a resposta. O que antes o feria, agora não o atingia mais. O que antes o abalava, agora passava como vento. O que antes o definia, agora apenas passava por ele. Essa é a força de quem já desceu ao fundo do poço e voltou trazendo luz. É estranho para o mundo ver alguém que não revida. É desconcertante presenciar alguém que apenas caminha em paz, mesmo em meio ao caos. Mas é assim que Deus molda os que confiam nele. Porque o verdadeiro milagre não é fazer o mar se abrir, é aprender a andar por cima das águas, com o coração firme mesmo quando o mar ainda está revolto. As pessoas tentam entender, tentam decifrar qual é o segredo dele, mas não há fórmula. Há fé, a dor transformada em sabedoria, há silêncio que virou sabedoria,
a humilhação que virou compaixão, a rejeição que virou empatia. E é nesse ponto da caminhada que você descobre algo profundo. Os momentos em que mais doeram foram exatamente os que mais te ensinaram. As lágrimas não foram desperdiçadas, foram sementes. E agora brotavam frutos de maturidade, de graça, de paz interior. Tudo isso só pôde acontecer porque ele não interrompeu o processo. Não fugiu da dor, não disfarçou o vazio, não correu das perguntas difíceis. Ele permaneceu. E é nesse permanecer que Deus opera os milagres mais profundos, os que não se veem com os olhos, mas se sentem na alma. Por isso, se em algum momento da sua vida você já se sentiu como ele sozinho, quebrado sem direção, pare um instante agora, respira e compartilhe aqui nos comentários o que tem te sustentado. Sua história pode ser o sopro de esperança que outra pessoa precisa agora. Talvez alguém do outro lado da tela esteja passando pela mesma dor e só precise ler o que você tem a dizer. Porque é assim que Deus age também, através de conexões humanas, através de testemunhos sinceros, de palavras simples mas cheias de verdade. Se a sua dor te ensinou algo, se sua caminhada até aqui te forjou em silêncio, então transforme isso em luz. Não guarde só para você, compartilhe, porque o mundo precisa de mais pessoas como você. Pessoas que mesmo com cicatrizes escolheram não endurecer o coração, mas iluminar o caminho. Por fora parecia o mesmo homem, o mesmo olhar calmo, o mesmo andar simples, a mesma presença silenciosa que passava quase despercebida pela multidão. Mas por dentro havia um universo em reconstrução. Não era mais um homem tentando ser forte. Era um homem que entendeu que a força verdadeira não se grita, se vive. A força que vem de Deus não precisa de plateia. Ela floresce no invisível. E era ali naquele silêncio interior que ele se tornava inabalável. As circunstâncias ainda mudavam o tempo todo. A vida ainda testava sua fé. Mas ele não reagia mais com desespero. Ele respondia com confiança, porque já tinha entendido algo que muitos levam a vida toda sem perceber. A tempestade lá fora nunca foi o problema. O que te destrói é o caos que você permite dentro de você. Ele aprendeu a separar os dois. Aprendeu a ouvir o barulho do mundo sem permitir que o mundo fizesse barulho dentro dele. Quando as contas apertavam, quando a solidão chegava, quando as respostas não vinham, ele não corria mais. Não se entregava ao pânico, ele fechava os olhos, dobrava os joelhos e entregava o coração. E essa entrega era o segredo, não a entrega da derrota, mas a entrega da confiança, de quem olha para o céu e diz: eu não tenho tudo o que preciso, mas eu tenho o Senhor, e isso é suficiente. Essa fé não era teórica, não era frase de efeito, era viva, testada, profunda, porque só quem já passou pelo vale da sombra da morte sabe o valor de uma brisa de paz. Só quem já chorou em silêncio sabe o milagre que é sorrir com verdade. Só quem já teve o peito esmagado pela ausência entende o poder de ser sustentado por uma presença invisível. Ele não buscava mais explicações, buscava direção. E mesmo quando não havia um mapa, bastava-lhe a bússola interior que a fé acende. Foi assim que ele começou a caminhar diferente, não mais com medo, mas com reverência à jornada. Passou a enxergar beleza nas pequenas coisas, valor em cada dia, sabedoria nas dores que antes amaldiçoava, compreensão nas perdas que antes o revoltavam. E foi nesse novo olhar que ele entendeu que nem tudo o que Deus permite é para o nosso conforto. Muitas vezes, é para o nosso crescimento. Deus não tirou os ventos, mas o ensinou a navegar. Não apagou o fogo, mas o transformou em ouro dentro da fornalha. Agora ele podia sorrir, não porque tudo deu certo, mas porque tudo fez sentido. A dor, a espera, a solidão, os dias em que ninguém ouviu sua voz. Cada momento teve um propósito, cada lágrima teve um destino. E quando a gente entende isso, a alma encontra descanso, porque não estamos sozinhos. Nunca estivemos, nem quando tudo parecia escuro, nem quando ninguém ligou, nem quando o mundo nos virou as costas. Deus sempre esteve ali, silencioso, presente, fiel. E é isso que transforma um homem comum num guerreiro de alma, numa rocha em meio às marés, num farol em meio à escuridão. Porque a fé, quando amadurece, se torna caráter, se torna direção, se torna luz. E quem tem essa luz dentro, nunca mais caminha às cegas. A partir daquele ponto, algo começou a acontecer, e não era fora, era dentro. Ele não precisava mais provar nada para ninguém, não mendigava mais atenção, nem corria atrás de aprovação. O vazio que antes gritava foi preenchido por algo sagrado, uma paz que não dependia de circunstâncias, pessoas ou garantias. Era a paz que vem quando você entrega o controle e confia, aquela que não se explica com palavras, mas se percebe no olhar,
uma serenidade silenciosa, que incomoda os apressados e confunde os que vivem no barulho. E foi assim que ele começou a caminhar por lugares que antes o intimidavam. Não porque os problemas tinham desaparecido, mas porque ele havia descoberto que com Deus ele não precisava ser maior que o problema, só precisava ser firme o suficiente para atravessá-lo com fé. Essa firmeza não vinha do orgulho, vinha da entrega, do reconhecimento de que ele era pequeno, mas estava nas mãos de um Deus grande. Antes ele se perguntava, por que comigo? Agora ele perguntava, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Essa mudança mudou tudo. A raiva virou reflexão, a ansiedade virou oração, a pressa virou propósito, e mesmo os dias difíceis, que continuavam chegando como sempre, não tinham mais o poder de desestabilizá-lo. Ele sabia que podia chorar, sim, mas chorava com direção. Sabia que podia se sentir fraco, mas usava essa fraqueza como ponte para buscar ainda mais a presença divina. A sua força deixou de ser força humana. Agora era uma força emprestada, sustentada por promessas eternas, e isso o libertou. Porque quando a alma entende que nada externo tem poder de ferir aquilo que está guardado em Deus, ela se torna invencível. Ele já não buscava atalhos, não se comparava mais, não invejava o caminho de ninguém, porque agora sabia, o tempo de Deus nunca atrasa, e o que vem dele chega do jeito certo, na hora exata, pelas mãos que ele escolhe. Havia ganhado uma nova identidade, não a que o mundo tentou impor, mas a que Deus havia escrito antes mesmo do primeiro suspiro. Agora ele era um filho, um servo, um instrumento. E como instrumento ele sabia, algumas fases da vida seriam silêncio, outras afinação, algumas dor, outras propósito, mas no fim, todas fariam parte de uma mesma canção. A canção da fé que sobreviveu ao abandono, do coração que permaneceu mesmo sem resposta, do homem que escolheu crer, quando tudo mandava desistir. Essa é a fé que transforma, não a que exige milagres imediatos, mas a que permanece quando o milagre ainda não chegou. E quando o mundo olha para alguém assim, não entende, mas respeita. Porque a presença de Deus em um homem silencioso fala mais alto do que 1000 vozes no caos. Agora ele olha para trás e se dá conta de algo que poucos percebem. A solidão que quase o destruiu foi exatamente o que salvou sua alma. Porque foi no deserto que ele escutou a voz. Foi no silêncio que ele sentiu a presença. Foi na ausência de todos que Deus se fez mais presente do que nunca. E isso não é apenas sobre ele. É sobre mim, é sobre você. Sobre cada pessoa que já se sentiu esquecida, não ouvida, não escolhida. Existe uma razão para os momentos em que ninguém atende, em que nenhum ombro aparece, em que toda ajuda falha. Porque há situações em que Deus não quer testemunhas, quer intimidade. Ele quer você só para ele. Quer que você se ajoelhe não por desespero, mas por revelação. Quer que você clame não por socorro, mas por comunhão. E quando essa comunhão acontece, quando você percebe que não precisa de plateia nem aplausos, mas apenas da certeza de que está andando ao lado do Criador, tudo muda. A sua dor ganha sentido, a sua espera ganha propósito, a sua vida ganha direção. Você já não precisa mais se justificar, já não carrega mais máscaras, já não depende de aceitação humana. Porque quem foi aprovado por Deus, já está completo. É isso que transforma um homem comum em alguém imperturbável. Não porque ele nunca chora, mas porque ele aprendeu onde derramar suas lágrimas. Não porque ele tem todas as respostas, mas porque ele confia em quem tem o plano completo. E se você sentiu algo assistindo até aqui, é porque de alguma forma Deus está te chamando para mais perto. Talvez esse vídeo seja o sinal que você pediu em silêncio. Talvez essa voz que te tocou agora seja a confirmação que você precisava para não desistir. Por isso, se essa mensagem encontrou seu coração, valorize esse momento. Curta, comente e se inscreva, não apenas para apoiar, mas para dizer ao mundo com atitude: eu não estou mais sozinho, eu caminho com Deus. Aqui você encontrou mais do que palavras. Encontrou uma ponte, uma chance de sair do buraco escuro da solidão e caminhar em direção à luz que não se apaga. E mesmo que os dias continuem difíceis, mesmo que os ventos soprem forte, lembre-se sempre, você foi feito para resistir, e não está resistindo sozinho. Deus está contigo, Ele vê, Ele ouve, Ele age. E se você continuar, mesmo com medo, mesmo sem entender, um dia vai olhar para tudo isso e dizer com o coração em paz: eu venci, porque Ele me sustentou. Obrigado por estar aqui. Essa jornada é sagrada. E se esse vídeo te tocou, compartilhe. Você pode ser a resposta da oração silenciosa de alguém. Que Deus te abençoe e que essa fé nunca mais te abandone.